Boa noite, tudo bem? Eu e minha esposa, a gente é trabalhador do EMA, né? Eu trabalho na entrevista e com desobsessão, entendimento de ansiedade, depressão e palestras também. Eu tenho reparado que nas casas espíritas, nas igrejas, temos tido um problema. Alô? Aí. A gente tem um problema que o nosso foco está meio torto. Eu sou apaixonado por Jesus, pelos ensinamentos, pelo Evangelho, pelo que Ele nos traz e edifica. E sem Jesus não tinha espiritismo, não teria doutrina, é impossível. E as religiões cristãs em si hoje, a grande maioria dos cultos, missas, a missa nem tanto, porque é um pouco dogmática, segue um rito, mas algumas palestras em alguns centros, o foco está sendo a obsessão, a doença, o problema, e a gente esquece de falar do amor, que é o amor que move o espiritismo, é o amor que move a gente como médium. A nossa mediunidade, ela é alimentada e desenvolvida pelo amor. Os estudos fazem parte, a pesquisa faz parte, mas o amor é a peça que move o motor desse desenvolvimento. E eu queria trazer para os irmãos hoje o capítulo 11 do Evangelho. Vou ler só o comecinho. O capítulo 11 fala de amar o próximo como a si mesmo. Vou ler São Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo, como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Olha o quão poderoso é isso. 2 mandamentos inclui toda a lei. Vamos nos ater no segundo: amar o próximo como a si mesmo. Jesus fala aqui não do próximo, mas fala da gente. Ele está falando do amor próprio. Amar o próximo como a si mesmo. O próximo é o encarnado e o desencarnado. Então aquele irmão que está obsediando alguém da nossa família, algum amigo, alguém que vem ser atendido aqui, ele tem que ser amado. Então o tratamento é pelo amor. Para você amar o próximo, Jesus é bem enfático: você precisa se amar. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo pouco eu vou conseguir amar o próximo. Se eu não me amo, eu não vou amar o próximo. Porque ser educado, ser uma pessoa carinhosa, ser uma pessoa atenciosa são características do amor, mas não é o amor, tá? Definir o amor é uma coisa muito complicada, muito difícil. Eu vou ler uma passagem de Paulo em Coríntios, que ele traz algumas características do amor. 1 Coríntios 13: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita,
não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Por que que o amor próximo está ligado intimamente com a nossa mediunidade? Porque é através do amor próximo que eu consigo um equilíbrio. O equilíbrio emocional, espiritual e assim da nossa mediunidade. E através do amor próprio eu consigo exercer a função dentro do trabalho que me é concebido no centro espírita, na casa espírita. Se eu atendo com obsessão, se eu atendo no trabalho de desobsessão e eu não me amo, eu vou chegar desequilibrado para o trabalho. Mas eu estou tranquilo. Estar tranquilo, estar em paz, sem preocupação, não é o mesmo que estar equilibrado espiritualmente e emocionalmente. Você pode ter rancores adormecidos, ódio colocado debaixo do tapete, raiva escondido, isso tudo dentro do coração. E isso vai poluindo o nosso espírito e reflete no nosso trabalho mediúnico, no nosso trabalho, no nosso estudo e no nosso desenvolvimento mediúnico, na sensibilidade. A gente tem um jargão muito conhecido, né? A gente atrai aquilo que a gente reflete. Então, se eu estou desequilibrado, eu vou atrair aquilo que eu sou. Se eu não me amo, eu vou atrair aquilo que não é muito legal para a minha vida. Ah, mas Luciano, como assim eu não me amo? Porque eu me amo. A gente pode fazer uma análise racional. O cuidado individual. Vamos falar do cuidado físico, da questão das doenças que nós temos. E aqui vamos tirar de fora aquelas doenças que porventura vêm de situações que precisamos resolver de vidas passadas. Vamos falar de doenças adquiridas de mau comportamentos. Bebida, tabaco, comida exagerada, alimentação errada. Isso destrói o corpo físico, vai gerar um câncer, vai gerar uma úlcera, vai gerar uma diabetes, pressão alta. Isso é o reflexo do desequilíbrio alimentar e da falta de amor próprio. Parece que é um pouquinho pesado, né? Um confronto, mas pensa, se você se ama de verdade, você vai fazer algo para te prejudicar? O que Paulo diz? Amor prejudica, amor faz mal, amor destrói. Então, se eu fumo, eu estou atentando contra a minha saúde, eu estou destruindo a minha saúde, eu estou destruindo o meu pulmão. Isso é amor? Não, não sou eu que estou falando, é Paulo, é a definição que Paulo nos coloca em 1 Coríntios. Se eu tenho um vizinho insuportável, ou se eu tenho alguém da minha família que eu não consigo viver, mas Jesus fala para a gente amar o próximo, mas aquela pessoa é tão tóxica, que me desequilibra, que me deixa com raiva, que me deixa com sentimentos péssimos. Você continuar vivendo, recebendo essa pessoa em casa, e ela fazendo o mal que ela faz para você, é amor próprio? Ah, mas é minha mãe. Não, ela não é sua mãe, ela está sua mãe. Talvez numa outra reencarnação ela foi sua irmã, talvez ela nunca foi nada, talvez na próxima ela venha como sua filha. Então ela está sua mãe, mas ela te faz mal, ela te faz se sentir a pior pessoa do mundo, mas você tem que ficar perto dessa pessoa porque ela é sua mãe. Mas Jesus não fala para a gente se amar?
Olha o conflito. Parecia um conflito moral, mas Jesus é simples e ele sempre falou de maneira simples e direta: se ame. Ele nunca falou: sofra o que tenha que sofrer, mas fique ao lado da sua mãe, seja humilhado, seja espinhado, seja destruído emocionalmente, mas fique do lado da sua mãe. Não, ele falou: se ame, porque para você amar o próximo, você tem que se amar. Isso vale para mãe, para pai, para filho, marido, esposa, cachorro, gato, para qualquer pessoa, para algum companheiro trabalhador aqui. Se você não vai com a cara de algum irmão trabalhador, não precisa sair pelos corredores distribuindo energia, raios sinistros. Cara, só não se aproxima, viva a tua vida em equilíbrio, não fale pelos cotovelos, porque quem se ama também não joga essa energia ruim, não fala do outro, não traz esse desequilíbrio para si próprio. Então, qual que é a coisa mais importante e às vezes a gente esquece? É só o amor. Se você pegar e analisar, a gente tem um estudo, tem uma pesquisa que a gente está fazendo lá no EMA no sábado. A minha esposa não tem tempo de ir no sábado, mas a gente tem um trabalho no sábado, que é uma mesa mediúnica, e tem um estudo, a gente está fazendo uma pesquisa sobre os motivos de obsessão. É o tabaco, que é a briga do casal, que é o filho que usa droga, que é de repente de algum transtorno de vidas passadas, mas todos os motivos que a gente listou caem no amor próprio. Quem se ama não se permite viver na amargura. Quem se ama não se permite viver angustiado com situações. Que situações que podem nos angustiar? Uma situação, por exemplo, financeira. Putz, eu não consigo me levantar financeiramente. Aí a pessoa vai, fala com o guardião, pede uma mágica, fala com o mentor, faz um fluxo, mas ele está sentado na mesma situação há 10 anos. Não vai ter mentor nenhum que vai fazer nada. Não vão mover um dedo. Porque se você não se move, se você não mostra que você se ama e que você quer lutar para sair daquela situação angustiante, a espiritualidade vai cruzar os braços e olhar para você com pesar, com tristeza. Que a gente não entendeu nada. É um rolo hoje em dia, é uma bagunça. Desculpa, gente, mas é uma bagunça às vezes que a gente vai, porque tem que fazer tal coisa, porque tem que fazer isso, porque tem que rasgar não sei o quê, porque a gente precisa só amar. Quando você se ama e consegue se amar por completo, você transborda. E você ama o próximo quando você transborda e inunda o ambiente ao seu redor. Sabe aquelas pessoas que você chega perto e só de chegar perto você já fica feliz? A sua dor de cabeça já cura, você já começa a rir, seu mau humor já sai. É porque aquela pessoa se ama e o amor dela está te contagiando. Ela ama o próximo, amando a si mesmo. Porque se eu me amo, não tem nada fora, externo, que vai me desequilibrar, que vai me deixar triste, ruim. E quando eu falo deixar, não é você ter momentos de tristeza, você ter momentos de angústias, momentos de aflição. Isso nós vamos ter sempre, por causa da perda de um emprego, por causa da perda de um ente querido, por causa de uma doença inesperada. Mas ficar nessa situação é aonde mora o perigo e o desequilíbrio para o médium e para a mediunidade.
a mediunidade, ela vai começando a parecer uma arvorezinha seca. Você fica sempre naquele eterno retorno. Parece que a sua vida é um eterno retorno. Tudo se repete. Há 10 anos, as mesmas situações, os mesmos temores, as mesmas dores, as mesmas aflições. Nada muda, mas nada vai mudar se eu não mudar. Como é que eu mudo? Eu vou me amar. E amar não tem nada a ver com egoísmo, com individualidade, com orgulho, tá? Amar é a gente se cuidar, é cuidar do físico, é cuidar do emocional, é cuidar do espiritual. Quantas vezes a gente vem, às vezes, para a casa espírita de saco cheio, passa um perrengue o dia inteiro, atende os clientes que só por Deus parece que é o capiroto que mandou para te perturbar, e acontece nos dias que tem trabalho, e aí a gente vem chateado, vem de saco cheio, reclamando, falando o quê? Eu trabalho, eu venho, eu faço a caridade, mas nada muda na minha vida, nada transforma a minha vida. E não vai mudar, não vai transformar. A nossa vida não vai mudar um ponto se a gente não mudar, se a gente não se amar. E não é mudar pensamento, porque hoje você acorda com um pensamento bom. Na hora do almoço, você está indo para casa, você leva uma fechada, teu pensamento já está no vermelho. À tarde, na hora que você vem, o cara te xinga no trânsito, teu pensamento já está a -10. Então não adianta vamos mudar o pensamento não vai mudar. Como que o pensamento muda? Com mudança de hábitos, de costumes, com mudança de atitude. A atitude de se amar. A gente não vai acordar amanhã e falando assim, eu me amo. A gente vive num planeta de expiação. Então esse processo de nos amar começa desde quando temos consciência disso e até o momento de desencarnar e depois reencarnar novamente, e aí vai sucessivamente. Então esse é o processo eterno dentro desse tempo de expiação. Não vamos nos amar completamente agora, mas se a gente começar pouco a pouco, olhar para dentro da gente e falar, poxa, eu não preciso passar por tal situação, é um início. Quantas mulheres, e aqui eu peço licença, vivem um casamento com abuso? Muitas vezes, e principalmente porque as religiões ensinam que não pode ter separação. E aqui eu não estou falando para separar, vamos chutar o pau da barraca. Mas veja bem, olha a contradição. Jesus fala para a gente se amar, que a gente só vai amar o próximo se eu me amar. Mas eu estou vivendo um casamento abusivo, que está me destruindo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, e eu não posso separar, porque é pecado. E aí? Vale o que Jesus diz? Mas Jesus fala de uma só carne. Tá, mas não vamos falar disso porque não faz parte do amor próprio. Mas Jesus não está falando para se amar? Meu irmão, desfaz daquilo que te prejudica. Mas é um sentimento egoísta. Não é um sentimento de amor. Se ame, sabe? Você não precisa ter um corpo desse pessoal que vai em academia, todo fortão, musculoso. Você não precisa ter uma pessoa intelectual ao extremo. Não, você precisa se amar, porque a tua mediunidade, ela está intimamente ligada com o amor próprio. Porque a partir do momento que você se ama, você ama a sua mediunidade também. A mediunidade é orgânica, ela não é um poder. Então, eu amo o meu cabelo,
eu amo a minha voz, eu amo a forma que eu trato as pessoas, eu amo a forma que eu desenvolvo o trabalho mediúnico. Aí você fala, então eu preciso fazer o que agora? Ler um pouco mais, para me ajudar no trabalho mediúnico, porque eu amo a minha mediunidade, então eu preciso pesquisar um pouco mais, porque aquilo que a gente ama, a gente trata bem, aquilo que a gente ama, a gente dá do bom e do melhor. Então eu vou me dar do bom e do melhor. Como que eu vou fazer isso? A doutrina nos ensina. A manifestação espiritual na doutrina chega a ser irrelevante do quão é importante a pesquisa e o estudo. A doutrina não tem a intenção primária de curar fisicamente as pessoas, e eu falo isso sendo trabalhador do EMA, tá? Ela não tem essa intenção, nunca teve. Quem conhece piamente a doutrina sabe que a doutrina não tem intenção de curar o pé ou o joelho. A doutrina é um confronto moral e ético para curar moralmente o espírito, para mudar hábitos, para mudar comportamentos, para nos ensinar que Jesus não veio para curar o cego ou para fazer o coxo andar. Jesus veio para trazer uma mensagem para nos curar espiritualmente, moralmente, através do amor próprio. Como eu vou mudar um comportamento meu, moral, que está errado? E todos nós que estamos aqui temos comportamentos errados. Se eu não me amo, eu vou acordar amanhã e vou falar, poxa, eu não vou mais xingar no trânsito. Primeira oportunidade você vai xingar. Mas se você entender que aquele xingamento é uma ação que vai denigrir o teu amor próprio, aí já muda a situação. Olha só. Porque a ação de xingar o outro, porque levou uma fechada, é uma ação baseada no orgulho. Eu estou certo, você está errado, baixa a tua bola. Então é orgulho, é vaidade. Quando você não faz isso, não porque você lembra que não pode, que é proibido, mas porque você sabe que aquilo vai contra a premissa de se amar, poxa, meu amigo, aquilo ali é gratificante. E quando você se sente que você se ama, você olha para você no passado e fala, como eu deixei de me amar tantos anos. E a vida muda? A vida não muda nada. Agora, a sua perspectiva diante a vida muda. Total. A sua perspectiva diante os irmãos encarnados e desencarnados mudam totalmente. Eu trabalho com um mentor e ele tem uns 5, 6 anos que ele sempre começa a psicofonia ou qualquer psicografia dele, ele tem uma mensagem inicial, como se fosse uma frasezinha ali de efeito, e eu não entendia isso, e eu achava engraçado, porque eu falava, poxa, perguntava ao pessoal mais velho lá, mas eu não sei por que ele repete isso. E aí o tema dessa palestra veio e eu entendi. Ele fala assim, que o amor e a sabedoria do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus, possa inundar vossos corações e que possa transbordar de vossos corações esse amor e essa sabedoria,
levando a todos que estão no ambiente. Essa é a função do amor próximo, do amor próprio. A função do amor próprio é produzir o amor ao próximo, é permitir o amor ao próximo, é a ponte que liga ao amor ao próximo. É o segundo maior mandamento que Jesus nos deixou. O primeiro é amar a Deus acima de qualquer coisa. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, que próximo que a gente vai se amar? Ninguém. E é só o amor, não é complicado, não tem bagunça, não tem falação, não tem palavra mágica. É simplesmente o amor, é simplesmente se amar, não se permitir certas situações. Não é que você de repente vai ser humilhado na rua e vai tacar a mão na cara de alguém. Não, não é isso. Amor não é isso. Amor está aqui em Coríntios, 1 Coríntios 13, Paulo trouxe algumas definições. Dentro de algumas definições do amor, está o bom ânimo. E isso influencia muito no nosso trabalho mediúnico. Para quem trabalha com desobsessão, influencia demais. Porque quando você se ama, o seu amor, junto com o teu fluido, já constrange aquele irmão que está obsidiando aquela família. E ele já cai muitas vezes em prantos, porque ele está recebendo o calor daquele amor. Então, além de facilitar o nosso trabalho, ele já sente o que Jesus nos ensina, que é simplesmente amor. Tá certo, gente? Então vamos falar um pouquinho mais do amor ao próximo. Esse trabalho de desobsessão que a gente faz lá na casa, às vezes a gente pega pessoas que estão tão obsediada que você não precisa tratar o obsessor, o nosso irmãozinho não evoluído. Você tem que tratar a pessoa, porque ela está com raiva, ela está com rancor, ela quer matar todo mundo, ela quer fazer um monte de coisa. E se você encaminha aquele irmão que está do lado dela, ela saiu do centro, ela abraça mais uma meia dúzia. Então é aquele imã. Então, quando você se ama, voltando ao tema, e você começa a falar com a pessoa, ou a pessoa senta na sua frente, isso assim a gente tem experiência lá, que na entrevista a gente já começa o trabalho, o encaminhamento para a desobsessão, a pessoa começa a chorar. Simplesmente ela começa a chorar. E aí ela começa a falar que ela é assim, que ela é assado, que ela faz isso, que ela faz não sei o quê, sem a gente fazer nada. Sabe? E não é fácil, tá, gente? Parece que é simples, mas não é fácil se amar. Não é fácil olhar para dentro de você e falar assim: eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu minto, eu engano, eu prejudico outra pessoa. Não é fácil. Isso mexe com o nosso brio, porque quando a gente não olha para dentro da gente, a gente acha que a gente é perfeito. Não, eu vou terça e... aqui é terça e quinta, né? Os trabalhos extensivos, né? Eu venho terça e quinta e trabalho com os mentores e tá tudo bem, porque se eu não tivesse equilibrado, não fosse uma boa pessoa, eu não trabalharia com os mentores. Não. O que mais tem dentro das casas espíritas são médios trabalhando com irmãos obsessores. Ah, não estou dizendo que não, tá? É geral. Por falta de cuidado nosso. Eu trabalhei 20 anos com um obsessor. 20 anos. Me custou uma tentativa de suicídio, meus pais me achando caído dentro do banheiro numa poça de sangue branco, que eu não sei nem como eu sobrevivi. Foram
20 anos trabalhando com obsessor, sem saber que ele era obsessor. Ah, mas a espiritualidade amiga não faz nada? Não, não faz, é escolha sua. É você que é desequilibrado, é você que mistifica, é você que não se ama, é você que mente, é você que olha para a pessoa e deixa teu animismo gritar. E o animismo grita quando a gente não estuda, porque quando você estuda o evangelho, a doutrina, você está alinhado com a visão do mentor, e por mais que o teu animismo fale, nunca vai mudar o tema que o teu mentor está trazendo a inspiração para o teu coração. Foram 20 anos mentindo, mistificando, que me resultou a ser achado numa poça de sangue com o pulso cortado, por falta de amor próprio. Porque se eu me amasse, eu não ia permitir isso, eu não ia me degradar tanto dessa forma. E as casas espíritas estão cheias de médios obsediados, trabalhando com obsessores, e isso destrói a vida do médium, destrói a vida das famílias dos médios, destrói as vidas das pessoas que estão em volta dos médios. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, que vocês possam se amar cada vez mais. Muito obrigado e que assim seja.